Olá, sejam bem-vindos a mais essa Kivo Live. Eu sou o Marco Fernandes, sou analista de suporte avançado aqui na Kivo e para a nossa Kivo Live de hoje o tema escolhido foi o bloco H, onde são declaradas informações sobre o inventário, uma obrigação acessória do programa SPED fiscal e que compõe os demais registros da FD, ICMS e IPI. E na linha NG Fiscal vamos demonstrar na prática as configurações necessárias, os métodos, os recursos que o programa oferece para a montagem e conferência do livro de inventário, como também a geração do bloco H para o SPED fiscal. Então sintam-se aí à vontade, acompanhem conosco até o final, participem, inscrevam-se em nosso canal do YouTube para que vocês recebam aí os novos conteúdos das nossas novas programações. Então, começando aqui, pessoal, com a nossa Kivo Live de hoje, a gente iniciará aí com a nossa programação, né, a nossa programação aí referente aí, né, à geração do bloco H, né, como eu havia dito anteriormente, o nosso tema de hoje, e o cenário que nós vamos trazer aqui para poder fazer a montagem do nosso inventário é um estabelecimento, né, que declara o seu inventário em 31/12, com motivo de inventário no fim do período e que irá escriturar o registro na competência de fevereiro, né, entregue agora em março. Então, como foi dito aí, a geração do bloco H no SPED fiscal inventário. Vamos partir para a nossa programação. O que nós iremos trazer hoje? Nós iremos abordar as informações exigidas no bloco H, mostrar na prática, né, como montar o livro de inventário na solução NG para entregar, né, o bloco H e mostrar a diferença entre o que é o estoque processado e o que é o estoque editado, né, que entra aí na montagem do nosso livro de inventário. E também ao final nós teremos aí um momento de tira dúvidas, onde a gente pede a participação de vocês aí com as suas perguntas, que aí já será no final da nossa Kivo Live. Então, pessoal, a gente trouxe aqui alguns trechos, né, referente aí ao guia prático, lembrando que o conteúdo da nossa Kivo Live ele foi baseado, né, na última versão do guia prático, 3.1.6, né, referente aí também às perguntas frequentes, que agora em janeiro foi atualizado as perguntas frequentes referente aí ao SPED fiscal, lá no site da Receita pode ser consultado. Então a gente trouxe alguns trechos, né, do guia prático para a gente poder, né, dar um embasamento melhor aí para o nosso bloco H e compreender de uma forma definitiva as informações que devem ser prestadas e quem deve prestar essas informações. Então, neste bloco, né, devem ser informados aí o inventário físico do estabelecimento, discriminando os valores totais dos itens produtos do inventário realizado em 31 de dezembro de cada exercício ou nas demais datas estabelecidas pela legislação fiscal ou comercial. E um ponto importante que a gente precisa destacar é que as pessoas jurídicas do segmento de construção civil, que são dispensadas, né, de apresentar o inventário do bloco H no SPED fiscal, pelos estados, ficam obrigados a escriturar o livro de inventário na ECD, né, que no caso aí em 31/5, né, referente aí à competência de 2024. Então, o prazo de entrega do nosso inventário ele deverá ser apresentado no arquivo FD ICMS IPI até o segundo mês subsequente ao evento. Então, uma observação importante, os contribuintes que apresentam o inventário com periodicidade anual ou trimestral e também no período 31/12 na competência de dezembro ou janeiro, mesmo assim deverão repetir as informações na escrituração de fevereiro. Então, nessa sua empresa aí, ela faz a declaração de forma mensal, ou se ela tem alguma data estabelecida que já entregue, né, como no nosso exemplo trimestral, mas é imprescindível que ela também faça o envio dessas informações na competência de fevereiro, que será o que nós iremos entregar agora, né, com data de março. Então agora, pessoal, a gente vai passar agora lá para o nosso NG, né? Vamos aqui abrir a tela do NG para a gente já começar a realizar aí as nossas parametrizações, né? Comentar como é o processo de montagem desses registros dentro do NG e como eu havia falado anteriormente. O sistema NG ele possui dois métodos de
montagem da escrituração. O primeiro método é o método processado. O que seria esse método processado? O sistema, né, ele possui uma rotina específica onde é realizado o reprocessamento do estoque. E esse reprocessamento do estoque, ele é reprocessado a partir, né, dos itens, das mercadorias e serviços que compõem os nossos lançamentos fiscais. Então, a partir do momento que nós temos lá nos nossos lançamentos fiscais, né, o registro das informações de mercadoria, o sistema ele passa a realizar, né, esse reprocessamento do estoque baseado nas notas fiscais que deram entrada, né, no estoque e, consequentemente, o confronto das notas fiscais de saída que deram a baixa daqueles itens, né, no nosso estoque. Então, enquanto isso, né, o método de processamento editado ele é o oposto, né? O próprio nome diz, né? Ele não irá utilizar a partir dos lançamentos fiscais o saldo das mercadorias que compõem o lançamento fiscal, mas de uma certa forma ele vai oferecer a possibilidade de realizar uma edição naquele estoque. E essa edição, né, ela pode ser feita por edição manual, pode ser feito por importações de arquivos magnéticos, pode ser feito pela importação de um layout próprio que o NG Fiscal ele oferece para que as informações sejam importadas para dentro do nosso programa. Então parece um pouco complexo, mas a gente vai conseguir detalhar e deixar mais claro aí para vocês qual é o funcionamento da rotina e também gerar o nosso bloco H pelo método processado e pelo método editado. Então, pessoal, é muito importante a gente levar em consideração, né, se tratando de estoque, que a gente se atente a alguns parâmetros específicos que irá fazer com que o sistema compreenda qual é o método que você irá utilizar para a geração do seu estoque. Então, se a gente, né, lá no cadastro da empresa, né, onde a gente precisa se atentar em duas opções importantes. Então, inicialmente aí você acessa o sistema NG Fiscal, a empresa que você vai gerar, né, vai gerar aí o bloco H, o seu livro de inventário, e inicialmente você acessa cadastros, empresas e empresas. Então, abrindo o seu cadastro de empresa, tem algumas abas que necessitam de atenção, porque será a partir da marcação dessas abas que o sistema irá identificar qual é o método que você vai utilizar para o reprocessamento do seu estoque. Então, a gente acessou o cadastro da empresa, vamos aqui na aba de parâmetros fiscais e as abas e as subabas, né, que necessitam aí de atenção dentro do nosso programa é a aba parâmetros 1 e a aba parâmetros 2. Aqui na aba parâmetros 1, vocês podem observar que logo aqui abaixo a gente tem, né, uma opção que utiliza estoque editado, né? Então, essa marcação ela já diz o método que você vai utilizar. Então, a partir do momento que eu marco essa opção, eu vou utilizar, né, o processamento, né, no caso aí, a montagem do meu estoque de forma editado. Então, marcando essa opção, o sistema vai compreender que a partir daí o seu estoque será editado. E uma outra aba que a gente precisa se atentar também é o parâmetro 2, que é a opção Edita Mercadoria nos lançamentos fiscais. Com essa opção marcada, o sistema ele irá habilitar nas rotinas de lançamento a aba de mercadoria, onde será possível, no momento da importação ou de algum outro lançamento manual, o sistema registrar as mercadorias no lançamento. Então, a partir desse registro das mercadorias no lançamento e com essa opção marcada, o sistema já tem insumos para que possa ocorrer o reprocessamento do estoque. Então, só para a gente retornar aqui, eu marcando a opção no cadastro da empresa, em parâmetros fiscais, parâmetros 1, utilize estoque editado, eu estou dizendo que a minha montagem será pelo método editado, e se eu marcar, né, aqui a opção edita mercadoria nos lançamentos fiscais, né, o sistema também vai compreender que o método que eu utilizo será por meio do reprocessamento do estoque. Tem uma opção aqui em parâmetros 1, que é muito importante também a gente passar por ela, que é essa opção aqui embaixo, ó, processar estoque nas rotinas de lançamento. Quando a gente marca essa opção, assim que eu editar uma informação no meu lançamento, o sistema automaticamente vai fazer o reprocessamento daquele estoque, né? Então, a gente sugere, né, no caso aí,
atenção para essa flag, para que o sistema ele não consuma, né, processamento de dados de um processo, né, que a empresa ela vai declarar em tese após um ano, né, ou no final do período do exercício. Mas, claro, né, isso daí não impossibilita vocês de realizarem a marcação. Ela não é um quesito que vai fazer com que, né, o estoque processado ele aconteça. Mas a gente precisa, né, se atentar a essa marcação para que você não perca aí, né, no caso de consumo de processamento de dados para um processo que poderia ser feito em algum outro momento. Então é importante também a gente passar, né, por essas opções. Então o que a gente vai trazer aqui hoje, pessoal, para esse primeiro momento é o estoque processado. Então a gente vai, né, esse tempo que agora a empresa que a gente está cadastrada aqui, que a gente vai passar por essas etapas, é para a gente representar como que é a montagem do estoque processado. A rotina mais indicada para que a gente possa fazer a conferência do nosso estoque, né, porque ela se trata de ser um espelho das informações que geram o bloco H, e também por se tratar de uma rotina mais dinâmica para você manusear os dados, ela fica localizada na rotina de lançamentos, estoque, edição de estoque. Então, essa rotina aqui será possível, né, a gente, mediante a seleção de algum determinado período, será possível a gente verificar, né, a movimentação que ocorreu nas empresas. Então, vocês podem observar na tela, para a gente entender um pouco da funcionalidade, a gente tem logo acima um grid de meses, onde que eu clicando em determinados meses, o sistema ele vai me mostrar o estoque das mercadorias que foram processadas e movimentadas em um determinado mês. Então vocês podem ver que eu cliquei aqui no mês de janeiro, ele já me trouxe algumas mercadorias aí que obtiveram saldo, né? Então ele vai listar essas mercadorias para a gente. Então a gente também pode clicar aqui no mês de dezembro, que ele vai listar apenas as mercadorias que possuem aí, né, que tiveram saldo movimentado em um determinado mês. Então, pensando nisso, né, que o sistema, a gente tem esse filtro de meses, onde ele limita a informação só apenas para as informações, para as mercadorias que obtiveram movimento, a gente pode utilizar uma flag bastante interessante, que é essa flag aqui, ó, exibir estoque do inventário. Qual é a finalidade dessa flag? Essa flag, ela representa de fato a data que a gente vai fazer a declaração do nosso inventário, que no caso do nosso exemplo é 12 de 2023. Então, eu inserindo a informação aqui, 12 do ano de 2023, e clicar em filtrar, o sistema ele vai listar para mim de uma forma geral todas as mercadorias que tiveram saldo no ano de 2023. Então, ele é um relatório, né, essa opção marcada, ele traz a movimentação completa do nosso estoque, né, listando todas essas mercadorias, e também a gente não pode esquecer, né, que aqui também a gente tem alguns outros campos importantes, para onde a gente seleciona a empresa a qual a gente vai fazer a tratativa desses dados, a situação, né, se essa mercadoria, se eu vou trabalhar apenas com mercadorias para revenda, produto acabado, né, então você pode também fazer o filtro das suas mercadorias para facilitar aí o processo de análise, assim como também selecionar as mercadorias que compõem o seu inventário, né? Então, caso uma empresa aí que for muito robusta em relação a mercadorias, tem um cadastro muito grande de mercadorias, então são rotinas aí que oferecem uma otimização para que vocês consigam ter uma análise mais fácil, né, mais clara aí para vocês poderem, né, fazer a atuação, as edições necessárias do estoque e também, né, de uma certa forma aí conhecer a movimentação que é feita. Aqui embaixo na aba edição de estoque, a gente pode ver, né, que o sistema ele traz algumas informações aqui para a gente também, né, a filial a qual essa mercadoria ela está associada, qual é a mercadoria que está associada, o posse da mercadoria, que é uma informação importante, ela é obrigatória na geração do bloco H, e logo aqui ao lado a gente tem o saldo, né, das nossas mercadorias e o custo médio das nossas mercadorias. Então vocês podem observar que são campos editáveis, né, pode ser feito aí a edição, caso for necessário, mas pensando que nós estamos aí atuando com um método processado, né, o correto não seria a gente fazer a edição manual dessas informações. Então, a partir daí, pessoal, quando a gente já
parametrizou o cadastro da empresa, já identificou no nosso cadastro que nós iremos registrar as mercadorias nos nossos lançamentos fiscais, a gente precisa agora gerar a rotina de reprocessamento de saldo, que a partir dessa rotina de reprocessamento de saldo, que o sistema irá fazer o cálculo, né? Ele pegará o total das suas entradas, correspondente àquela determinada mercadoria, o total também dessa mesma mercadoria, na baixa, nas saídas daquela mercadoria, e irá, né, ao final desse processamento, totalizar o valor, né, do saldo daquele estoque. Então, para a gente poder realizar esse processamento, a gente vem aqui na rotina de processos, reprocessamento de estoque. Então, o reprocessamento de estoque, vocês podem ver que ele é, né, o grid aí de opções é o grid de opções bem simples. Você pode selecionar caso a empresa ela possua alguma filial, né, outras empresas aí que compõem o grupo econômico da empresa. As mercadorias também, o sistema oferece a possibilidade de você filtrar por mercadoria, mas como a gente vai iniciar a nossa montagem de estoque, a gente vai reprocessar a mercadoria, né, de uma única forma. Um outro ponto importante, pessoal, só para a gente trazer, são a necessidade das importações das notas, né? A gente falou de como funciona o reprocessamento do estoque, mas é importante também que as notas já estejam escrituradas no seu sistema. Tanto aí as notas fiscais relacionadas às suas entradas, quanto as notas fiscais também relacionadas às suas saídas, para que o sistema tenha o controle e possa efetuar aí o processamento do estoque e, consequentemente, gerar o saldo, né? Totalizar esse saldo para geração do bloco H. Então, você pode ver que a gente já tem as nossas notas fiscais lançadas, né? Tanto de documentos fiscais de entrada, quanto também os documentos fiscais de saída, para que a gente possa, a partir daí, reprocessar o nosso saldo. Então, uma condição que o sistema exige é que antes da gente reprocessar o saldo, a gente, né, fazer as importações dos nossos documentos fiscais. Então, após a importação dos nossos documentos fiscais, a gente pode vir na rotina de processos, reprocessamento de estoque, a gente vai clicar no ícone de filtrar, selecionar todas as mercadorias, né, em função da gente estar iniciando o processo de apuração aí do nosso inventário, e clicar na opção de reprocessar estoque. Então aqui o sistema ele vai só te comunicar que se realmente você deseja reprocessar, você clica em sim, ele vai fazer o processamento. A partir desse processamento, pessoal, o sistema ele vai habilitar a possibilidade de gerar alguns relatórios, como também a geração do arquivo SPED. Eu acredito que vocês já devem ter confrontado aí, no momento da geração do arquivo SPED, o sistema alertar que existem mercadorias que o saldo não foi reprocessado. Então, né, caso a sua empresa ela utilize do método processado, é essa rotina que deve ser feita para que o sistema não faça mais aquele alerta no momento da geração do arquivo e também no momento de você gerar o seu livro de inventário, né, onde o sistema exige aí, é um critério para que ele emita essa informação, que o estoque dessas mercadorias estejam devidamente processados. Então, depois que a gente reprocessou o estoque, a gente pode voltar na nossa rotina de edição de estoque. Essa rotina aqui é uma rotina, como eu havia falado anteriormente, ela é mais dinâmica, né? Ela oferece o saldo de todas as mercadorias e ela oferece também recursos para que a gente possa, né, naquele momento, editar algumas informações aqui no nosso lançamento. Então, após o reprocessamento do saldo, a gente clica na opção de filtrar para o sistema poder trazer as informações aqui referente ao nosso reprocessamento do estoque. Então, a partir desse reprocessamento, o sistema ele já vai, de uma certa forma, habilitar algumas rotinas. Então, vocês podem ver, pessoal, que aqui, na nossa rotina de reprocessamento de estoque, a gente tem a listagem das nossas mercadorias, a gente tem o saldo das mercadorias, o custo médio dessa mercadoria e, de uma certa forma, eu quero saber como que o sistema ele chegou nesse saldo de 140, como que ele chegou nesse saldo de 20. O relatório mais indicado para vocês conferirem essa informação é a nossa ficha de estoque. E a nossa ficha de estoque ela fica na rotina de relatórios, estoque, ficha de estoque.
Por meio desse relatório será possível a gente observar, né, verificar e conferir o total de entradas e o total de saída e, consequentemente, o valor, né, que foi apurado aí, o confronto dessas entradas e saídas. Vocês podem observar que o sistema também oferece recurso para você limitar a uma só mercadoria ou todas as mercadorias, um período específico, se você deseja múltiplas mercadorias por página, né? Então em uma página ele já vai listar diversas mercadorias e com essa opção desmarcada ele já vai gerar uma mercadoria por página. Né? Então a gente pode colocar o período aqui que a gente vai atuar, que no nosso caso aqui é dia 1º de janeiro de 2023 a 31/12 de 2023. Então vamos marcar essa opçãozinha, né, do múltiplas mercadorias por página e vamos clicar em processar. Então, ao final aí do nosso processamento, vocês podem observar, né, que o sistema ele demonstra para a gente a coluna data, né, que refere-se aí a qual mês, qual foi a data que aquela mercadoria ou entrou ou saiu do nosso estoque. Tem aqui a coluna do documento fiscal, né, onde você pode consultar quais foram os documentos que geraram aí essa informação, a quantidade, o preço, né, de custo e o valor dessa, né, o valor total dessa aquisição. E logo aqui ao lado ele mostra para a gente, né, a quantidade de saídas, né, o preço, o custo, né, dessa mercadoria e o total também apurado. E na última coluna, né, o sistema aqui ele traz as informações do totalizadores, né, o confronto aqui do total de entradas menos a quantidade aí do que saiu e ele vai apurando aí o nosso estoque. Lembrando, pessoal, que o método que o sistema utiliza hoje é o custo médio ponderado, tá? Então, na hora de vocês aí efetuarem o cálculo, o sistema utiliza esse método para poder fazer a apuração do nosso inventário. Então, vocês podem observar aí, né, que o sistema ele gera, é uma rotina de fácil análise, de visualização, a gente consegue identificar, né, o saldo anterior dessa mercadoria. Ó, vocês podem observar que o meu caderno brochurão, ele tem uma quantidade de 50 itens, né, a um preço de custo de R$ 6,99, que foi um saldo anterior. Então, se a minha nota de entrada ela veio, né, 31/1 de 2023, então anteriormente a essa data eu tive aqui uma quantidade de 50, que aí em 31, né, eu adquiri mais 100 unidades do nosso caderno brochurão e o sistema, né, já faz aí de forma automática a apuração desse saldo, desse totalizador. E vocês podem observar que também no dia 31 eu tive uma venda aí de 10 unidades com preço de custo de R$ 9,10 e o valor de 91. Então vocês podem observar aqui ao lado, né, que a linha ela já foi subtraída com as saídas, né? Então, a partir do momento que eu tenho aqui nos meus documentos fiscais de entrada, a minha aba de mercadoria ativa, né, ela habilitada com o registro da mercadoria, tanto nos documentos de entrada quanto nos documentos de saída, o sistema ele já possui, né, dados para que ele possa gerar o nosso reprocessamento do saldo e realizar, né, de uma forma aí correta a geração do nosso livro de inventário. Então, o relatório mais utilizado que a gente indica aí para vocês fazerem uma conferência, uma análise, é a nossa ficha de estoque. Então, voltando aqui para a nossa edição de estoque, pessoal, eu queria passar alguns pontos importantes aqui para vocês também, que vale a pena a gente destacar. Então, suponhamos, né, vamos pensar aqui nas mercadorias que nós temos cadastrados dentro do nosso sistema. Eu tenho aqui materiais para uso e consumo, né? Então, eu estou observando aqui que esses materiais de uso e consumo estão me gerando estoque, né? E eu não possuo nenhuma norma, nenhuma legislação que orienta que eu preciso realizar um levantamento do meu estoque, né, dos meus materiais de uso e consumo. Ou seja, então, já que eu não preciso declarar essa informação, então eu vou de uma certa forma, esse dado ele não precisa entrar no meu estoque. Então o sistema ele oferece alguns recursos que nós podemos, né, viabilizar esse processo, né, fazer com que essa mercadoria ela não seja exibida no nosso estoque de inventário. Então quais são os métodos que o sistema ele oferece para essa tratativa, né?
Dentro do nosso documento fiscal, eu não sei se vocês já repararam em algum momento, aqui na aba de mercadorias e serviços, a gente tem uma coluna que ela é muito importante, né, para o estoque, que é essa coluna aqui de movimento estoque. O que essa coluna faz? A partir do momento que está marcado para essa determinada mercadoria o movimento é estoque, isso quer dizer para o sistema que a gente, né, essa mercadoria ela está apta ao reprocessamento desse estoque, né? E com essa opção de desmarcada, o sistema ele vai desconsiderar essa mercadoria e, consequentemente, não irá fazer o reprocessamento do estoque. Mas aí a gente imagina um cenário, né, onde eu tenho aqui hoje o meu cadastro que ele está com o item, mas a gente já, né, pegou aí documentos fiscais onde tem uma quantidade muito grande de mercadorias, um volume muito grande, e que acaba ficando inviável eu fazer essa edição de forma manual. Então o sistema oferece alguns recursos para estabelecer, para ele desmarcar essa opção. O primeiro deles, né, que é muito interessante também, que vale a pena a gente ressaltar, é lá na rotina de cadastros, códigos fiscais e CFOP. Então, suponhamos que eu tenho lá no meu estoque movimentações de operações fiscais, aonde eu sei que determinadas operações fiscais ela não irá compor o meu estoque, né? Então, eu não preciso que esses lançamentos fiscais entrem, né, no meu estoque, no meu livro de inventário. Então, a gente acessando a rotina aqui de cadastros, configuração, códigos fiscais e CFOP, vocês vão ver que vão ser listados aqui para a gente todas as listas de operações aí estabelecidas pela Secretaria da Fazenda, onde eles orientam, né, providenciam os nossos códigos. E aqui na aba de parâmetro, nessa linha, vocês podem observar que nós temos uma coluna também de movimenta estoque. Então, essa coluna é justamente para que o sistema ele possa entender que aquela operação em específico ela não vai integrar ao meu estoque de inventário. Mas vale a gente ressaltar um ponto interessante aqui, pessoal, que o sistema ele não reprocessa essa informação, tá? Então, por exemplo, suponhamos que eu estou com a minha apuração, venho aqui e marco essa opção aqui. O sistema ele não vai fazer um reprocessamento dessa opção nos lançamentos que já foram compostos, né, que já estão escriturados dentro do seu NG, né? Então, o sistema ele só vai atribuir essa flag desmarcada nos seus lançamentos nas próximas importações. Então, pensando nisso, né, hoje nós também temos uma rotina que facilita esse processo, né? Então, o sistema consegue, de uma certa forma, realizar todo esse ajuste em massa. Então, vamos aqui voltar para a nossa rotina de edição de estoque. Ó. Nós temos aqui a mercadoria, né, no caso aí, material para uso e consumo, que ele está com um saldo aqui de 330 o saldo e um custo médio de R$ 92,00. Então, para a gente, né, desconsiderar essa mercadoria dentro do nosso estoque, qual é o procedimento que nós precisamos fazer? A gente precisa vir aqui na rotina de processos utilitários, e aqui, pessoal, nessa rotina de utilitário, tem algumas opções, né, referente aí à própria rotina em si, mas o que a gente vai utilizar para retirar aquela mercadoria do nosso inventário é essa opçãozinha aqui, ó, desmarcar a flag do movimento estoque. Então, o que o sistema ele vai fazer no momento que nós, né, aplicarmos esse processo? Ele vai vir aqui nos lançamentos fiscais e vai desmarcar essa opção aqui. Porém, é um processo, né, que é realizado de uma forma em massa. Então, eu posso vir aqui, vocês podem ver aqui abaixo, que ele tem um grid, né, de filtro. Então, a gente vai colocar o nosso período, no caso aí, né, janeiro de 2023 ao mês 12 de 2023. Vamos selecionar aqui a nossa empresa, a qual a gente vai realizar aí o processo, né, desmarcar a flag de movimento estoque, e caso também, se a gente quiser, a gente pode selecionar a mercadoria, né? No caso aí, se fosse um cenário de zerar todo o estoque, nós iríamos marcar todos os nossos campos, mas como a gente, no nosso exemplo aqui, por enquanto, a gente vai tratar uma mercadoria apenas, então lembrando que a mercadoria que não deveria compor o nosso estoque é a mercadoria de material para uso e consumo. Então eu vou vir aqui,
vou selecionar essa mercadoria, né? O CFOP aqui, de uma certa forma, né? Você pode deixar todos os CFOPs marcados, que indiferente de qualquer operação, o sistema não vai considerar o CFOP e sim a mercadoria que está destacada. Então, se ela tiver aí outra movimentação em outros CFOPs, ele também já vai fazer essa aplicação de uma forma em geral. Então, feita a definição do filtro, colocando aí o período específico, a empresa a qual a gente vai fazer, vai desmarcar a opção de movimento estoque, a mercadoria e o CFOP, basta eu clicar aqui nessa opção de executar. Então, o sistema ele vai dar um alerta se você deseja realmente atualizar a opção de movimento estoque nos lançamentos fiscais, né? Se a gente já tiver certo disso, a gente clica em sim. Então, ele vai realizar o processamento, dados atualizados com sucesso. E um ponto importante que a gente precisa reforçar, né? Como nós estamos trabalhando com estoque reprocessado, então a gente precisa também reprocessar essa mercadoria que a gente acabou de movimentar o estoque, para que o sistema, de uma certa forma, zere o saldo da mercadoria e ela não componha mais, né, o nosso livro de inventário. Então, para a gente poder realizar esse reprocessamento, é aqui em processos, reprocessamento de estoque. Vamos fechar algumas rotinas aqui que já não é mais interessante aqui para a gente. E aí, no reprocessamento de estoque, a gente pode, né, filtrar aqui novamente a nossa mercadoria, marcar a mercadoria que a gente necessita, que não seja, né, integrada aí ao nosso inventário, que no nosso exemplo é o código da mercadoria 4, e aí a gente vai clicar em processar estoque. Então eu vou vir aqui, o sistema vai dar esse alerta, né? Se você deseja realmente processar, a gente clica em sim, reprocessamento de estoque realizado com sucesso. Então agora, quando a gente vier aqui na nossa aba, né, no nosso reprocessamento de estoque, vocês podem observar que esse material para uso e consumo, ele já está com saldo zerado, então ele não integra aí ao nosso estoque, né, no momento que nós iremos aí gerar o nosso bloco H e o nosso livro de inventário. Então são algumas soluções, alguns recursos que o sistema oferece para otimizar o trabalho aí de vocês, né, que é necessariamente desmarcar a opção de movimento estoque para casos onde aquelas operações ou determinadas mercadorias não compõem o nosso inventário. Então, para a gente poder, né, fazer com que aquela mercadoria não componha o nosso inventário, então a gente precisa aí, nesse caso, realizar o procedimento aqui em utilitário, desmarcando a flag de movimento estoque, assim como também realizar o reprocessamento de estoque, tendo em vista que o método que nós estamos abordando aqui é o estoque processado, então é necessário realizar o reprocessamento do estoque. E um ponto importante também, pessoal, que não é necessário vocês, né, caso vocês fizerem alguma edição, né, referente a uma determinada mercadoria ou algumas mercadorias, não é necessário marcar todas as opções todas as vezes não. Então, se você teve que editar algumas mercadorias, eu acredito que seria melhor você só marcar as mercadorias que você precisa, né, e realizar o processamento do estoque para que você não consuma aí, né, as rotinas do sistema, sendo que determinadas mercadorias já foram processadas. Então, né, é uma sugestão aí que a gente passa aí para vocês também. Então, pessoal, depois que a gente já passou aqui, né, para retirar as mercadorias que não compõem o nosso estoque, tanto desmarcando a opção de movimento estoque nos lançamentos fiscais, quanto também lá no nosso cadastro do CFOP, na aba parâmetros, na coluna de movimento estoque, desmarcando aquela opção, né, a gente também consegue fazer com que o sistema zere a mercadoria desse saldo, mas mediante ao reprocessamento do saldo. Então isso é bom a gente reforçar, porque o reprocessamento do saldo, para quem utiliza o método processado, é uma rotina que vai ser de muito uso. Então é importante aí a gente se familiarizar com a rotina. Então aqui a gente já consegue, né, verificar aqui que a gente já tem um pré-processamento do saldo e verificamos também, né, algumas informações negativas. Vale ressaltar, pessoal, que no bloco H não é permitido valores negativos, né? Então a informação ela não vai
pro bloco, mas você pode ver que a mercadoria ela está aqui. No entanto, vocês podem observar, ó, que eu tenho a mercadoria 5, que é caderno brochurão, e eu também tenho a mercadoria 1, que é caderno brochurão. Né? Então a gente pode ver que eu tenho aqui um saldo menos 20, né, para esse caderno brochurão, e tudo indica, pessoal, para esse lançamento aqui, é que nós tivemos um valor maior de saídas que não supriu as entradas que aquela mercadoria ela possuía naquele momento. Então, por isso que o sistema ele virou o saldo, né, tendo em vista que eu faço meu processamento a partir dos meus lançamentos fiscais. Então, pensando nisso, né, que a gente tem aí algumas situações onde pode ocorrer esse cenário, o sistema ele oferece um recurso para que a gente possa fazer a transferência desse saldo. Né? Então, eu posso aqui pegar o saldo menos 20 do meu caderno brochurão, por se tratar de uma mesma mercadoria, e fazer a transferência desse saldo, né, aqui pro código 1, onde a gente está com saldo de 140 reais. E aí, aonde que a gente faz esse processamento? Aonde que a gente faz essa transferência? A rotina para que a gente possa fazer esse ajuste, ela fica localizada na rotina de processos. Não, desculpa, pessoal, é aqui, ó, na rotina de processos, isso mesmo, ajustar mercadorias movimento. Ajustar informações de mercadoria movimento. Aqui, ó, ajustar mercadorias e serviço movimento. Então, é por essa rotina, vamos recordar aqui, né? Processos, ajustar mercadoria, serviço, movimento, e nessa rotina aqui você pode observar que ela também possui alguns filtros de pesquisa. Então, se eu quiser aqui inserir o código do item, se eu quiser inserir o código externo, ou posso fazer um filtro por NCM, ou posso fazer um filtro também pela situação dessa mercadoria, mas aqui no nosso caso, a gente já vai clicar aqui em pesquisar e ele já vai trazer aqui as informações, né, das nossas mercadorias. Então, considerando lá, na nossa edição de estoque, ó, eu tenho a mercadoria do código 1, que está com saldo de 140, e tem a mercadoria 5, né, caderno brochurão, que está com saldo menos 20. Para que a gente possa fazer a transferência desse saldo, qual é o processo? Depois que eu pesquisei e fiz, né, a listagem das minhas mercadorias foram apresentadas, eu preciso identificar. Vocês podem observar que primeiramente a gente tem aqui a coluna origem e ao lado direito a coluna destino. Então eu quero que o saldo, né, do caderno brochurão, né, o código 5, vamos voltar aqui no código 5, ele seja transferido para o caderno brochurão código 1. Então eu venho cá, seleciono aqui essa linha, marco aqui a mercadoria que eu preciso fazer e em seguida eu vou clicar em processar. Então, a partir do momento, né, aqui tem algum movimento que ele está pedindo aqui a gente para fazer esse reprocessamento, vamos fazer uma pesquisa, né, para o sistema reprocessar. Então eu venho aqui, ó, nos itens, na aba itens, eu insiro aqui no código 5 a mercadoria de origem, aquela que eu quero fazer a transferência, e aqui eu insiro o código da transferida, né, da qual vai receber a informação daquele saldo daquela mercadoria anteriormente. Então, quando eu clico em processar, o sistema ele habilita para a gente essa aba de movimento, onde ele vai listar para a gente quais são os lançamentos fiscais daquele determinado período, que no nosso exemplo aqui é 1º de janeiro a 31/12, quais são as notas que nós iremos fazer, né, essa transferência desse saldo. Então, baseado nisso, a gente vai clicar aqui em processar, depois de já ter marcado aqui o nosso movimento. Lembrando também que aqui nós temos o grid mensal, a gente tem opções de filtro também, que pode ser utilizado também por vocês, a aba de filial, para vocês poderem diminuir a amostra e o processo de conferência ele ficar de uma forma mais pontual. Então, feito aqui essas configurações, né, inserindo a mercadoria de destino, né, em referência à mercadoria de origem, aqui nos movimentos marcar as notas fiscais, os documentos fiscais que possuem a mercadoria movimentada, a gente vai clicar aqui em processar. Então, o sistema ele vai chegar para a gente. Então, mais uma vez, eu vou reforçar, né, esse processo. Então, como nós estamos trabalhando com um estoque editado,
a cada final de procedimento, o sistema ou ele vai apresentar um alerta dizendo se você deseja reprocessar o estoque dessas mercadorias que foram alteradas ou não. Então isso vai de acordo com a logística aí de vocês. Se vocês acham que o reprocessamento de saldo ele pode já ser feito neste momento, vocês reprocessam, mas lembrando também daquela questão que nós falamos anteriormente, né? Dependendo do volume de mercadoria, do volume de alteração, talvez seria o ideal vocês primeiro fazerem, né, a listagem dessas mercadorias lá na aba itens, né, inserindo lá na coluna destino quais são as mercadorias que o saldo será transferido, e a partir daí vocês já fazem o processamento de uma única vez, né, otimizando assim o processamento do nosso sistema. Então no nosso caso aqui, como a gente precisa realmente de fato reprocessar o estoque, a gente vai clicar aqui em sim. Então você já pode ver, pessoal, uma informação muito importante, que o próprio sistema, ó, ele já marca aqui para a gente a mercadoria que a gente fez a atuação. Porém, a gente, como nós estamos tratando aí de reprocessamento de estoque, é necessário também a gente marcar a mercadoria de origem, né? A mercadoria de destino, aquela que recebeu a transferência. Então, marcando aí, o sistema ele já traz a mercadoria que foi ajustada, como também a gente precisa marcar a mercadoria que necessita, né, receber esse saldo. Para que o sistema possa fazer receber essa transferência, é necessário fazer o processamento do estoque. Então, marcamos aqui as duas opções, clicamos aqui em processar, vem um alerta se deseja reprocessar o estoque sim. Então o sistema ele vai fazer o nosso reprocessamento do saldo realizado com sucesso. Quando voltarmos aqui para a rotina de edição de estoque e filtrar, lá, vocês podem observar que o sistema ele já fez o abatimento, já fez a transferência, né, do saldo. Como o saldo era negativo e a nota fiscal vinculada é uma saída, então o sistema ele deu a baixa naquele inventário daqueles 20 itens, né, que compõem aí o estoque. Então vocês podem observar que ele traz aqui o valor zerado, a mercadoria ainda fica listada aqui no nosso grid, mas pelo fato da mercadoria estar com saldo zerado, ela não vai lá para o nosso bloco H. Então, a gente passou aí por algumas edições, né, onde o sistema oferece editar algumas informações, né, de transferir o saldo dessas mercadorias quando eu possuo algum saldo negativo e aquela mercadoria ela é representada por uma outra mercadoria. Então, a gente pode também, né, o sistema dá essa possibilidade da gente fazer essa transferência de saldo conforme nós fizemos agora, né, para esse momento. Então, vindo aqui, né, a gente vai uma outra rotina que o sistema também oferece para fazer esse processo é a rotina de outras movimentações de estoque. Então suponhamos que nós temos aqui um saldo de 275 para o parafuso deslizante. Porém, eu identifiquei, o meu cliente ele me mandou lá um relatório em PDF, onde eu identifiquei que o saldo de fato dessas mercadorias não é 275, e sim 200. Né? Então o sistema oferece uma rotina, lembrando que como o nosso processamento do estoque, o método é processado, não é o ideal atualizar o saldo por aqui, o sistema oferece uma rotina para poder fazer essa atualização. Então suponhamos que a gente quer atualizar o saldo daqui. Então o sistema oferece a seguinte rotina para atualizar essa informação. Ela fica localizada em lançamentos, estoque, outras movimentações de estoque. Então essa rotina daqui, o sistema ele vai fazer a edição do estoque de acordo com a nossa necessidade. Então lá no caso aqui do nosso exemplo, da nossa edição de estoque, é a mercadoria aqui, a mercadoria 6, onde eu identifiquei que o saldo final aí é de 200 unidades e não necessariamente 275. Então eu venho aqui em outras movimentações de estoque, né, faço o lançamento aí correspondente ao mês que eu necessito, insiro um código, que no caso aí seria padrão do nosso sistema, e aqui a gente vai selecionar a mercadoria que eu necessito fazer o abatimento. Então, como eu preciso reduzir o saldo do meu estoque, é necessário que eu marque aqui as saídas, né? Porque eu vou estar dando baixa naquela informação. Vamos inserir aí o valor a quantidade de 75 e o custo
e o custo unitário, né, que a gente insere. Aqui também, caso for necessário, alterar a posse de mercadoria, é possível também fazer alteração da posse também, então você pode ver que é uma rotina realmente de edição, né, onde a gente pode fazer algumas movimentações no estoque. Então, feito isso, a gente vem, salva o nosso lançamento, voltando, reforçando novamente. Então, a partir do momento que eu editei alguma determinada informação na mercadoria, pelo método da montagem do estoque processado, é necessário eu vir aqui no reprocessamento de saldo, né, filtrar aqui a mercadoria, se recorda lá, o sistema já traz a opção marcada, e eu venho aqui e faço o processamento do estoque. Então, a gente voltando aqui na nossa rotina de edição de estoque, a gente clica em filtrar, vocês podem observar aí que o sistema, né, já reduziu lá aquele valor, né, para poder compor as informações aí relacionadas ao estoque, o ajuste do nosso estoque. Então, pessoal, a gente passou aqui agora, né, pelo método aí de edição de estoque processado, onde o sistema faz o processamento de estoque mediante a partir, né, dos lançamentos fiscais que compõem a nossa rotina de entrada e saída. Então, só para a gente repassar, recapitular, em termos de cadastro de empresa, a flag edita mercadoria deve estar marcada. Nos parâmetros 1, né, lá no cadastro da nossa empresa, utilizar estoque editado não deve ficar marcado para as empresas que processam o estoque de forma automática, e também se atentar a essa opção aqui de processar o estoque nas rotinas de lançamento, né? Então, feito esse parâmetro aqui, a gente inicia o reprocessamento do estoque de todas as mercadorias e depois a gente acessa a rotina de lançamentos de estoque e edição de estoque para que a gente possa fazer as nossas conferências, como também, né, os ajustes se necessário. Então, o método aí utilizado para o processamento do estoque, né, o método processado para a elaboração do inventário, ele já parte aí, né, a gente já passou por esse tema. Então, para a gente emitir o nosso livro, a gente vem aqui em relatórios, livros, registros e inventário. Seleciona aí o período que a gente necessita para a montagem do nosso relatório. Então, relatórios, livros, registros e inventário. Vamos colocar aqui a data do nosso estoque, que é 31/2/2023, e a gente vai processar o nosso estoque. Olha lá, vocês podem observar o sistema, né, aqui no livro de inventário, ele possui algumas opções de filtro, listar estoque zerado, negativo, exibir mercadorias de uso e consumo, né, mas em tese ele só vai trazer as informações que possuem saldo. Então a gente tem aqui, né, todas as mercadorias que até o momento, lá na nossa rotina de edição de estoque, ela foi listada lá para a gente, né, a edição de estoque. Inclusive também, né, a gente pode até fazer aí uma prévia, né, dessa conferência. Vocês podem observar, né, eu tenho um saldo total de 8.844,18, assim como também aqui na minha rotina de edição de estoque. Então, em tese, o método de montagem do estoque processado é basicamente, né, todas essas etapas do processo que a gente passou. Então, deixando aí agora o processo, a montagem do nosso bloco H pelo método processado, agora a gente vai falar um pouquinho aí sobre o método editado, que o editado, como a gente já havia falado, ele é o oposto do método processado, é onde o sistema ele já irá, né, oferecer aí recursos aonde eu tenho autonomia de editar esse saldo. Então, a título de cadastro da empresa, a gente precisa ir lá em cadastro, empresas e empresas. Lembrando aqui agora, pessoal, que eu já mudei a minha empresa aqui, tá? Agora eu tô com a bloco H editado, né? Então a gente vai repassar pelos parâmetros que são necessários no cadastro da empresa para que a gente possa falar com o sistema, né, de qual tipo de montagem que a gente vai utilizar, né, para que a gente possa gerar o nosso inventário.
Então, habilitando aqui o nosso cadastro de empresa, novamente aqui a gente volta em parâmetros fiscais, parâmetros 1, e aqui, né, lembrando a importância, caso eu for utilizar um método de montagem pelo estoque editado, a marcação dessa opção aqui. Então é a partir dela que o sistema ele vai compor, né, vai habilitar para que a gente possa fazer essa edição do estoque de uma forma mais tranquila, né, de uma forma onde eu posso utilizar arquivos magnéticos para fazer a importação, ou até mesmo, né, o layout exigido pelo fiscal, ou edição manual também. Então, a rotina que a gente vai retornar na edição de estoque, como eu havia falado anteriormente, ela é uma rotina indicada tanto para o processo de edição quanto para o processo de conferência, em lançamentos, estoque, edição de estoque. Quando a gente fala de edição manual, pessoal, é a gente vir aqui mesmo, né, abrir a rotina de lançamento de estoque, né, e realizar a edição do nosso estoque de fato, né? Então vamos alterar aqui o nosso período, vamos clicar aqui em todos os meses. Vocês podem observar aqui, ó, que um fato interessante que pode causar algumas dúvidas. Quando eu utilizo o método da edição do estoque e filtro o meu estoque, vocês podem ver, ó, que aparentemente parece que é uma duplicidade do sistema, mas isso não é uma duplicidade do sistema, tá? É porque o sistema ele faz, né? Ele libera todos os itens de posse de propriedade para que fique mais fácil você fazer o ajuste no seu estoque. Então suponhamos aqui que essa mesma mercadoria aqui, eu tenho aí um estoque de um saldo de 100 e um custo médio, né, de 5. Porém, o total dessas mercadorias, elas ficam em posse, né, de terceiros. Eu preciso vir aqui, atender o layout do programa e inserir de uma certa forma aqui qual é quem, né, está de posse dessa mercadoria. Então, isso aqui não é uma duplicidade, são campos que o sistema oferece com as determinadas opções para que a gente possa, né, ter uma maior facilidade na hora de fazer essas edições. Então, a edição manual, quando nós dissemos, né, edição manual, é a gente vir aqui realmente no saldo, fazer a alteração aqui do saldo, ajustar o custo médio se for necessário, e também a posse da mercadoria, né? O sistema ele já traz a mercadoria de forma automática aqui para a gente. Então, a partir do momento que eu vim, né, realizei aqui a alteração do saldo do meu estoque, inseri a informação que eu preciso para poder editar esses dados, o sistema ele já permite, né, a gente editar essas informações de forma manual. Então, é importante também a gente se atentar que o sistema oferece na modalidade de montagem editado, né, a possibilidade de editar essas informações de forma manual. Outra possibilidade que o sistema também oferece, pessoal, que é muito utilizado para as empresas que não fazem o controle do saldo dessas mercadorias, são pelos métodos de importação, né? Então o sistema ele oferece um layout próprio, tá? Que o próprio ONG tem um layout fiscal dessas informações do estoque. E como que a gente faz isso? A gente vem aqui em exportar, né? Essa opção aqui é exportar, layout NG, e tem essas duas opções. Um ponto importante que merece ser reforçado, que se você selecionar o XLS ou o CSV, é necessário que você abra o aplicativo, abra o arquivo em arquivos que aceitam a extensão que você está abrindo. Então, ponto CSV geralmente são para informações para editores de texto, e o XLS é em planilha de Excel. Então, para facilitar aqui o nosso trabalho, a gente vai fazer a exportação desse estoque aqui, né, de todo o período, e vamos exportar essa planilha. O sistema ele vai fazer o processamento dessa informação, e vamos aqui lá na nossa pasta mmqng e observar se já está salvo. Aqui, ó. Então, pegamos aqui o nosso arquivo na nossa área de trabalho.
e aí quando a gente abre, né, o sistema ele já traz todas as informações, né, da forma que a gente precisa fazer as nossas edições. Então, se caso eu precisar, de uma certa forma, zerar o meu estoque, por exemplo, eu quero zerar as informações para que eu possa vir com novas informações e editar os dados manual. Basta a gente vir aqui, né, inserir os valores zerados do saldo do meu estoque e depois, né, em seguida, realizar a importação desse documento para dentro do nosso NG. Então eu venho aqui, faço a edição. O indicado, pessoal, é como o sistema ele oferece as linhas do item de posse, o indicado é a gente alterar apenas o saldo e o custo médio da nossa mercadoria. Esse código externo que é apresentado aqui, ele traz essa informação lá da aba lá do cadastro da mercadoria, da aba de integração, ele já traz, se caso tiver preenchido lá a informação, ele já vai realizar o preenchimento. E um ponto importante, tá, que causa também dúvidas em relação a essa rotina, essa exportação aqui, pessoal, exportação e importação, esse método que a gente está apresentando aqui agora, não é possível cadastrar mercadorias, porque a própria rotina ela não oferece informações suficientes para que a gente consiga realizar um cadastro, né? Porque aqui vocês podem ver que ele só tem o código da mercadoria, qual é a mercadoria, o saldo e o custo médio, mas tem outras informações, como unidade de medida, né? Outros dados que compõem o cadastro. Então essa planilha não é suficiente para cadastrar, apenas ajustar as informações do pré-cadastro que já está sendo realizado. Outro ponto importante é, pelo fato dessa rotina ela não realizar o cadastro da mercadoria, é necessário que tenha um pré-cadastro dessa mercadoria lá na rotina de cadastros, mercadorias e mercadorias, né, onde você já necessita realizar o cadastro dessa mercadoria. E em função desse procedimento que nós estamos fazendo aqui, o sistema ele não realiza o cadastro dessa mercadoria. Então é importante, né, a gente ter essa ciência aí de que não é possível cadastrar mercadorias por aqui. Então, a partir do momento que eu vim aqui, editei a minha informação, para eu importar esse dado novamente para o NG, um outro ponto que estava passando despercebido, que eu não me atentei aqui, ó. Vocês podem observar que ele tem uma denominação própria, ESTMAN, e o CNPJ da empresa. Esse nome do arquivo ele não pode ser alterado, porque senão o sistema não reconhece. Então é importante sempre manter a nomenclatura do arquivo, né, para que o sistema no processo de importação ele reconheça essa informação e consequentemente realize a importação desse dado. Então, para importar, eu clico aqui nesse ícone de importação, seleciono a minha área de trabalho aonde está, né, o meu estoque ele está salvo. Você seleciona aí o arquivo que eu preciso realizar a importação. Eu vou clicar em abrir, olha lá, já existem valores de estoque no período 10, deseja continuar com a importação. Esse processo o sistema ele já faz essa pergunta automaticamente. E essa última pergunta que requer atenção, ó. Deseja somente acrescentar os registros existentes. Se clicar em sim, a importação irá acrescer novos registros, e se clicar em não, irá sobrepor os registros já existentes. Então, como as nossas mercadorias já estão cadastradas, né, elas já estão com a informação ajustada, eu vou clicar em não, porque eu só quero que ele sobrescreva a informação que já possui. Então, também, pessoal, um outro ponto importante é que o sistema, após a importação, ele gera um log, né? E esse log é necessário que sempre sejam vistos aí, sempre seja analisado, para a gente saber o motivo, né, que o sistema ele gerou esse log. Então, bastando clicando em sim, ele vai habilitar a tela aqui para a gente. Olha lá, então ele diz aqui para a gente, ó, que no registro 1, o registro foi importado, mas o valor considerado do custo médio é 0, ou seja, ele fez a importação, mas ele viu que o custo o médio está 0, então ele já fez a importação. Então é um procedimento como se fosse zerar o estoque, assim como também a mensagem de baixo, ó. Então ele deu aqui na linha 1 que o registro foi importado com custo médio 0, e o registro 1 também na linha 1 que o saldo ele foi zerado. Então, se a gente, né, realmente vir aqui e fazer a conferência, você pode ver que na linha 1 realmente o nosso saldo, o custo médio aí, ele está com o nosso saldo zerado. Então,
é muito importante, olha lá, o campo na linha 2, o campo obrigatório pessoa de posse não aceita valores brancos ou nulos, o registro não será importado. O que essa mensagem ela está dizendo? Provavelmente, lá no meu arquivo de importação, ele está dizendo, né, que nesse campo 2 aqui, pelo fato dessa mercadoria ela ser de pessoas de terceiros, eu preciso aqui acrescentar essa informação aqui do meu participante, né, de quem faz a participação aí desse item e dessa mercadoria. Então, se caso, né, acontecer isso aí com vocês, o campo que o sistema está necessitando preenchimento é esse campo aqui embaixo. Então, aqui, a posse da mercadoria no item 2, que é posse de terceiros, né, está externamente à empresa, e aqui é onde a gente vai inserir qual é o participante, quem é o responsável pela posse. Então, fez esse procedimento, salvou, realizou a importação novamente do arquivo, que aquele erro, né, ele já não será mais apresentado. E aqui embaixo também ele só replicou os demais erros, dizendo a gente, né, dizendo que o custo médio aí ele foi zerado, o saldo também ele foi zerado, e considerando aí o campo obrigatório da pessoa de posse, que ele não aceita valores brancos ou nulos. Então isso também é importante a gente se atentar, né, porque no processo de importação. Então, ocorreu o erro de log, basta você abrir o erro de log, a linha do registro corresponde à linha do seu arquivo, então é só você analisar para verificar se o campo que o sistema destacou realmente é o campo que necessita de intervenção. Então fez o ajuste, salvou o arquivo, lembrando que o arquivo ele deve estar com o mesmo nome, né, estima, underline, o número do CNPJ da empresa logada, para que o sistema reconheça. Havendo divergência, o sistema não vai reconhecer e acaba que a gente fica tentando e não conseguindo, mas é só em função mesmo da nomeação do arquivo utilizado. Então, o método que a gente utilizou aqui também agora, que a gente apresentou, é o método de importação utilizando o layout NG. Né, que a gente vem aqui no ícone de exportação, layout NG, e seleciona a extensão desejada, realiza as edições na tabela, conforme a nossa necessidade, e para fazer a importação, a gente vem nesse ícone de importação e seleciona um arquivo desejado e realiza a importação do arquivo para que o saldo ele seja atualizado. Então esse recurso também é muito utilizado para quem deseja zerar os estoques das mercadorias, né? Então você pode marcar aí a sua, né, selecionar o período que você deseja, fazer a exportação dessa mercadoria do NG, abrir o arquivo, zerar o estoque de todos os campos que você precisa e importar o arquivo novamente, que o sistema ele vai fazer zerar esse estoque. E um outro ponto importante, né, que a gente precisa reforçar: quem utiliza o método editado para inventário não deve reprocessar o saldo, né? Porque o reprocessamento do saldo ele vai considerar os lançamentos a partir das mercadorias registradas lá nas entradas e na saída. Esse método que a gente está utilizando é um método de edição, então não deve se reprocessar o saldo em momento algum. Então toda a edição é feita por aqui, ou sendo ela feita de forma manual, ou sendo ela por meio de integração, né, de exportação e importação do layout fiscal. E por fim, né, pessoal, a gente tem também as importações pelos arquivos magnéticos, que eu acredito, né, que já é algo bem utilizado aí, né, pelos nossos clientes, que é a importação do arquivo do SPED e a importação do arquivo Sintegra. O Sintegra ele tem uma particularidade, né, que a gente precisa acessar o NG Analisador, que é um outro módulo, né, os sistemas analisador. A gente vai fazer a importação do arquivo por lá, exportar os arquivos pelo layout aceito pelo NG, e aí para a gente poder fazer a importação desse arquivo gerado, a gente precisa vir aqui em ferramentas e importação do layout fiscal. Então essa rotina de importação do layout fiscal é para atender a necessidade para quem traz as informações do estoque mediante ao arquivo Sintegra, após a exportação dos dados lá no NG fiscal. Então para isso o que eu preciso fazer? Preciso vir aqui, como o nosso estoque é editado, eu preciso inserir aqui, marcar essa opção de estoque manual, inserir aqui o mês e ano, que no nosso caso aí o nosso estoque ele vai ser realizado aí em dezembro
dezembro de 2023, selecionar o arquivo onde a informação ela tá gerada e logo em seguida clicar em importar, que aí o sistema ele vai fazer a importação do saldo. Lembrando, pessoal, importantíssimo aqui essa observação, que no arquivo Sintegra é necessário que tenha o registro de inventário, tá? Então, dentro do arquivo do Sintegra, perdão, quando vocês forem fazer a importação para dentro do NG Analisador, é necessário que o registro do inventário esteja composto lá dentro do arquivo do Sintegra, para que o sistema tenha insumos para poder gerar o registro e trazer a importação aqui para a gente, né? Então, isso é importante a gente frisar, que é necessário ter o registro do inventário do Sintegra no arquivo, para que o saldo também venha para o nosso NG. E por fim, né, a gente tem aqui as ferramentas, né, um outro método também de atualização do nosso estoque, que é o método de ferramentas importação NFE SPED e SPED fiscal. Então aqui nessa rotina também é possível a gente fazer a importação do arquivo SPED. Outra observação muito importante, dentro do arquivo SPED é necessário que se tenha o bloco H, né, com os registros que informam o saldo da mercadoria. Havendo essa informação, basta a gente clicar aqui em importar dados do bloco e depois importar. Um ponto importante dessa rotina, pessoal, que é importante também a gente frisar, reforçar, que quando eu faço a importação do SPED fiscal, eu não consigo fazer a importação só do bloco H. Eu preciso necessariamente fazer, né, o sistema no momento da importação, ele traz os outros registros também que compõem o arquivo do SPED. Então, caso vocês forem utilizar o arquivo, né, referente aí ao mês de fevereiro para importação do estoque, o sistema ele vai fazer a importação desses demais registros aí que compõem o arquivo. Então, pessoal, a gente passou aqui pela importação do layout fiscal, né, que é utilizado aqui pelo arquivo do Sintegra. Passamos também pela importação do SPED fiscal, né, que o sistema também oferece recurso para que a gente consiga trazer as informações. Basta marcar aqui a importação dos dados do bloco H. É importante reforçar novamente que os registros que compõem o arquivo também serão importados no momento dessa importação. E também, né, a edição manual do nosso estoque, né, onde a gente pode inserir o dado de forma manual aqui, inserindo o saldo e o custo médio. O sistema também vai permitir essa edição, ou por meio da exportação e da importação do nosso layout fiscal. Então, são recursos, são métodos que o sistema oferece para atualizar essa informação. Então, só para a gente passar aqui de uma forma geral, suponhamos que eu tenho um arquivo do Sintegra, eu tenho o SPED fiscal e eu tenho o meu estoque que eu estou precisando zerar os saldos que estão lá. Porque como eu vou importar o arquivo SPED, como eu vou importar o arquivo Sintegra, eu não quero que o sistema traga saldos, eu quero que ele considere de uma forma fiel o que compõe, né, os arquivos de importação ou a edição do estoque que eu estou fazendo. Como que é o processo de zerar o estoque? É um processo bem simples, que nós já fizemos esse processo quando nós fizemos o método processado, que é aqui em processos utilitários. A gente vai abrir essa rotina, marcar aquela opção nossa de desmarcar a flag de movimento estoque. Vamos pegar aqui, no caso aqui, o ano de 2023. Vamos selecionar a nossa empresa. As mercadorias aqui, no caso, podemos marcar todas as mercadorias, porque eu quero de uma certa forma zerar todo o movimento. E por fim, a gente vai clicar aqui em executar. Então, lembrando que essa rotina aqui, o sistema ele vai fazer, né, ele vai desmarcar de todas as mercadorias, né, que compõem o estoque, aquela flag de movimento estoque. Então, nenhuma daquelas mercadorias serão, né, mais reprocessada aí o estoque. E depois que eu faço essa opção de movimento estoque, né, que eu vou zerar todo o meu cadastro de mercadoria, vou desmarcar o movimento estoque de todos os meus lançamentos, é necessário que eu venha aqui em processos, reprocessamento de estoque, e aí também fazer aquele mesmo processo que nós fizemos anteriormente. Eu vou vir aqui, eu vou marcar todas as mercadorias, eu vou clicar em filtrar, marcar todas as mercadorias, e aí eu vou processar o meu estoque.
Então, feito aqui o processamento de estoque, então assim que eu realizar o reprocessamento, vamos ver aqui. Aqui no nosso reprocessamento de estoque, o sistema, né, irá zerar o nosso estoque para que a gente possa, de uma certa forma, fazer a importação do nosso arquivo do SPED fiscal ou Sintegra e ele, consequentemente, ele trazer, né, zerar essas informações no nosso relatório e, consequentemente, atualizar o saldo do nosso estoque. Então, pessoal, de uma certa forma, a gente passou aqui na nossa Arquivo-Live de hoje, a gente apresentou aí o método, tanto pelo método processado, onde o sistema utiliza as mercadorias que compõem os lançamentos fiscais, né, pela rotina de reprocessamento de estoque, e utilizamos também o método do inventário do estoque editado, onde a gente tem as possibilidades aí por meio de importação de arquivo magnético, do layout oferecido pelo NG, assim como também as edições manuais aí do nosso inventário, né? Então, a partir daí, né, desse método, o sistema ele já está apto para poder fazer a geração do nosso arquivo. Então, em termos de parâmetro, tá, pessoal? A gente vai passar aqui, ó, para a gente poder gerar o nosso arquivo magnético. A gente vem aqui em Arquivo Magnético Federal, SPED Fiscal. Assim, abrindo essa rotina aqui para vocês podem observar que quando a gente loga no mês de fevereiro, né, que é a entrega da obrigação acessória, essa opção ela já vem marcado como sim. Aqui a gente vai inserir a informação da data do inventário, conforme o nosso exemplo é 31/12/2023. Vamos clicar aqui em confirmar. Lembrando, lá no início do nosso, né, da nossa apresentação, a gente colocou aqui a informação no final do período, a gente confirmou aqui no final do período. A conta contábil também é uma informação obrigatória, tá? Então a gente vai inserir um código aqui para que o sistema possa gerar o arquivo. E uma outra informação importante que a gente também precisa destacar no momento da geração do arquivo do SPED é essa opção aqui, ó, de calcular saldo da mercadoria. Quando eu utilizo o método processado, onde eu vou fazer o processamento a partir dos lançamentos fiscais, essa opção ela deve ficar como sim, é indicado, né? Não tem problema colocar sim. Mas no caso de método, utilizando o método editado, é necessário vir aqui e alterar esse campo e colocando a informação como não e clicando em confirmar. A partir daí, como nós estamos na empresa Bloco H do nosso processamento editado, aí basta a gente clicar em gerar arquivo, o sistema irá processar a geração do arquivo e aí o seu arquivo ele já está pronto, né, para ser declarado com os determinados registros aí referente à nossa apuração do nosso Bloco H. Olha lá, você pode ver que o sistema ele traz aqui as informações, né, referente aí às nossas mercadorias do Bloco H. A gente já conseguiu fazer a composição desse bloco e aí em seguida é só realizar a importação e a validação do seu arquivo para entrega, tá bom? Então, pessoal, a gente tá aí, a gente encerra por agora. Agora a gente tem alguns recadinhos aqui rapidinho para a gente poder passar, que é importante. Espero que vocês tenham gostado aí, né, da nossa Arquivo-Live de hoje. Deixa aí o feedback de vocês referente à nossa Arquivo-Live, que é importante aqui para a gente, né, para o nosso desenvolvimento. E os nossos recadinhos são, né, vamos lá voltar para o nosso Visão Única. No Visão Única aí a gente já está na última etapa do nosso processo. Então, a partir daí, né, desses próximos dias,
a gente já tem aí o nosso resultado da nossa pesquisa, onde a gente consegue, né, se não me engano aqui, vamos só confirmar aqui certinho, a data que vai ficar liberado aí a nossa pesquisa, né, que já é a fase aí da construção desse modelo. Então, em março aí já está para ser divulgado o nosso Visão Única, que é aquele diagnóstico que nós aplicamos aí para conhecer um pouco aí sobre os desafios da contabilidade. Então, o pessoal vai enviar o link aí para vocês também, para vocês sintonizarem aí conosco. Temos aqui também o nosso site de eventos, onde a gente pode consultar o nosso suporte ao vivo, a nossa Kivo Live, tem todos os conteúdos aqui certinho. O pessoal também vai disponibilizar aí para vocês o link para que vocês possam ter o acesso a essa informação, e também, né, a questão aí relacionada ao nosso Alpha for Escritório, que é a nossa Kivo Experience, né? Que no caso aí são alguns eventos aí que a gente utiliza para demonstrar os nossos produtos, né? Então a gente quer fazer esse convite aí para vocês, né, para participar da nossa Kivo Experience, que está marcado, se não me engano, para o dia 31. É um momento que o nosso especialista do comercial mostra uma solução que cuida de toda a geração. É um processo hiperautomatizado, né, onde a gente vai necessitar realizar alguns parâmetros, mas o sistema já vai fazer todo o processo aí de faturamento da sua empresa. Então, né, convidamos aí a todos a participarem desse evento junto conosco, e a gente encerra aqui a nossa Kivo Live. Quero muito agradecer aí a participação de todos vocês. E também, pessoal, agora a gente vai voltar aqui no nosso momento Tira Dúvidas, né? Acabou que passou despercebido aqui. Eu não olhei aqui certinho para a gente acompanhar o nosso canal do YouTube. Vamos verificar aqui certinho. E não se esqueça, enquanto a gente está aqui, né, aqui no nosso canal, peço a vocês aí também que participem aí conosco, né? Vamos ver aqui se lá no nosso canal do YouTube se tem alguma perguntinha aí que a gente poderia contribuir e auxiliar. Então, pessoal, é isso. Né? A gente encerra aqui então por hoje a nossa Kivo Live aí do nosso suporte ao vivo, da nossa Kivo Live, desculpa, e encerramos aí mais essa Kivo Live com vocês, e agradecemos aí a participação de todos.